Olá, querido, bom dia, graça e paz. Estamos aqui em mais um episódio de uma série que brotou no meu coração, que se chama Abrindo Nossos Olhos em Meio à Crise. Ou seja, que os nossos olhos espirituais, os olhos da igreja estejam abertos num momento como esse que nós estamos vivendo. Nós estamos sendo bombardeados de notícias bem desafiadoras, estamos sendo bombardeados de uma situação muito adversa e nós aqui da igreja local entendemos que, curiosamente, o Senhor, Ele como que nos preparou para esse tempo. Nós temos uma palavra profética para esse ano que dizia que haveria um grande novo, mas em nenhum momento a gente conseguia discernir ainda se esse grande novo era bom ou ruim, o que viria pela frente. Nós só entendíamos que era grande porque era algo que nunca havia sido realizado, e novo porque era algo que nunca tinha sido vivido. Mas sabe, querido, nós entendemos e guardamos no nosso coração que por trás de todo grande desafio, por trás de todo desafio que nunca foi vencido, nós temos a primeira vez, e que por trás dele nós temos um trono. Nós temos o exemplo de Davi, que venceu Golias, mas quantos sabem que Golias não foi o único gigante que se levantou durante a caminhada de Davi? Mas, na realidade, Golias foi o primeiro gigante a ser derrubado. Mas, logo em seguida, aqueles homens que seguiam Davi, eles nem mesmo deixavam Davi lutar com os gigantes. Os outros gigantes que foram vencidos e foram amortecidos por aquele povo, foram amortecidos pelos auxiliares de Davi, entendendo que era só preciso vencer o primeiro desafio para que a gente aprendesse a andar em vitória. Então existe um desafio que eu creio que a gente nunca viveu. A sociedade moderna não havia vivido ainda uma praga globalizada, né? Algo que assolasse várias nações. Mas, queridos, ao mesmo tempo, nós também temos um período onde a mesma globalização que faz com que um vírus caminhe por todo mundo é a mesma que nos chega a informação, acesso à internet, e nós podemos entender a forma mais rápida de combater esse inimigo. Isso que nós estamos vivendo hoje me lembra o episódio muito conhecido, onde Eliseu estava cercado, né, pelo exército inimigo. O rei da Síria vinha perseguindo o povo de Israel e Eliseu estava atrapalhando os planos dele e sempre recebia do Senhor aonde o povo de Israel devia estar, etc., que não vem ao caso. Mas o que nós podemos tirar para os dias de hoje aqui é o episódio de 2 Reis 6. Se você puder abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. A partir do versículo 8 você entende o contexto, mas eu quero ler com você a partir do versículo 14, que diz assim: Então o rei da Síria enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, um moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, o que faremos? Sabe, queridos, a gente vai continuar lendo, mas eu quero que você observe aqui a situação deles. Eles eram duas pessoas, um homem de Deus, alguém a quem Deus confiava a sua palavra, a quem Deus confiava a direção para o seu povo, assim como nós, igreja, somos hoje, e eles estavam cercados, confrontados por um exército inimigo, naturalmente falando, muito mais poderoso do que eles. Aquele moço, ao sair da sua tenda, ao acordar, ele confronta com aquela notícia, aquela situação, como eu e você podemos encontrar quando ligamos a nossa TV, e ele pensa, o que vai ser de nós? Porque ele enxerga com os olhos naturais. E naturalmente falando, não havia para eles uma chance de escape. Mas vamos continuar. Eliseu responde para esse moço, e eu quero que você receba essa palavra para a sua vida, de forma pela fé, declarando pela fé, e de forma profética, que você receba no seu coração essa palavra como para você. Não temais, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Sabe, querido,
ele está dizendo aqui uma realidade espiritual. Eliseu estava sozinho, ele e o moço. Não haviam outros com ele. Mas Eliseu não estava declarando uma realidade natural. Eliseu estava declarando uma realidade espiritual. Algo que só se vê no reino espiritual. E ele diz, muito mais os que estão conosco do que os que estão com ele. O que nós vamos ver em 1 João 4, quando 1 João 4, versículo 4 em diante, que quando o apóstolo João está falando sobre falsos profetas, sobre espíritos de engano, sobre enganar o povo de Deus, ele diz que esses profetas vão ser vencidos, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Queridos, o príncipe desse mundo nada tem em nós. Ele é uma autoridade sobre essa terra, sim, porque Adão entregou essa autoridade para ele. Mas sobre a nossa vida, que temos o senhorio de Jesus, ele não pode fazer. Então, da mesma maneira que Jesus disse, lá vem o príncipe desse mundo que nada tem em nós, nós devemos ter essa postura. Nós não temos, ele não tem autoridade em nós. Ele não pode nos atingir com doença, com miséria, com falta. Não, queridos. Nós estamos nesse mundo, vamos viver as aflições do mundo, mas nós vamos ter bom ânimo porque Jesus venceu esse mundo. E Jesus é aquele que diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas que ele veio para que nós tivéssemos vida. Mas uma vida qualquer? Não, uma vida em abundância. Então, queridos, nós temos que ter os nossos olhos espirituais abertos diante de notícias naturais, aspectos naturais. Devemos sim ser prudentes, devemos considerar os fatos. Alguém que não considera o fato seria tolo. Nós não somos assim, mas nós não devemos entender que os fatos naturais determinam a nossa vida. Então, assim como aquele moço cercado por um exército inimigo, naquela hora eram só 2, da mesma maneira que Eliseu declara, do ponto de vista espiritual, maior é o que está em nós do que está neles, nós somos mais do que eles, nós temos a nosso favor um exército mais poderoso que ele, nós também devemos entender isso. E quando Eliseu ora para que os olhos daquele moço sejam abertos, no capítulo 17, diz a oração de Eliseu, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e esse moço viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Queridos, aquele moço que enxergava natural, um homem natural, através da oração de Eliseu, ele pôde ver essas carruagens de fogo poderosas, aonde Deus guardava a vida deles com o exército. Mas não são carruagens para uma luta natural. Na realidade, essas carruagens de fogo, elas não lutaram contra as carruagens dos sírios, mas na realidade aquele povo, depois você vai ver que aquele exército ficou cego. Então, Deus vai trabalhar da forma dele, o escape vai vir dele, da maneira dele. Isso não cabe a nós. Nós só cabe ter os olhos abertos para enxergar com convicção que Deus é por nós. E eu creio que da mesma maneira que aquele exército contrário ao homem de Deus foi envergonhado, assim vai ser esse vírus que, querido, tenha convicção, ele não vem do céu, ele não vem de Deus, Deus não tem nada a ver com isso. Esse vírus, ele entra no mundo pela liberação através do pecado. O pecado permitiu que morte, doença entrasse no mundo. Mas você está nesse mundo, mas você não precisa fazer parte desse mundo. Você não precisa viver as coisas desse mundo. Então, queridos, que os seus olhos espirituais sejam abertos para que você veja todo o exército de Deus à nossa volta. A Bíblia diz que em Hebreus 1, a partir do versículo 13, que aos anjos não foi dada a autoridade de pôr todos os inimigos embaixo dos seus pés, como foi dado à igreja, como foi dado a Cristo, e Cristo deu à igreja. Mas no versículo 14 ele diz que todos eles são espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação, a meu e o seu favor. Queridos, creia, existe um exército de anjos nos guardando agora, quando nós estamos na posição de quem somos. Então a minha oração nessa manhã, para você começar um dia animado, um dia corajoso, vitorioso,
sabendo que você pode ser a diferença na vida daquele que ainda não conhece a Jesus, não conhece a salvação, não é herdeiro ainda do reino que Jesus já conquistou para nós. A minha oração é que seus olhos espirituais sejam abertos. E mesmo que você não tenha uma visão aberta, que você não necessariamente como aquele moço veja, porque aquele moço ele era natural e ele precisava ver naturalmente o que estava acontecendo espiritualmente, você como homem espiritual não precisa ter uma visão aberta para entender que os anjos estão nos guardando. Não, querido. Nós somos espirituais e nós vivemos pelo que cremos, não pelo que vimos. Mas a Bíblia diz que os anjos são ministradores a nosso favor. A Bíblia diz que eles estão ao nosso redor, nos guardando. Então, eu gostaria que nessa manhã os seus olhos fossem abertos para que você pudesse ver a sua posição em Deus. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Pai, obrigado, Senhor. Nós te damos graça, nós te louvamos, porque entendemos que o Senhor é aquele que tem nos conduzido em lugares de segurança. Os seus planos, Pai, não são planos de mal, mas planos de paz, para nos dar um fim que nós desejamos. Então eu creio que o Senhor já está provendo todo o escape para nosso bairro, o nosso município, o nosso estado, a nossa nação, e creio, Pai, que isso vai se abranger a outros lugares, porque nós somos a bênção. Então, Senhor, eu creio que a bênção vai se alastrar através da nossa vida. Eu creio em nome de Jesus, Pai, em olhos espirituais abertos. Eu coloco a vida do meu irmão em Tuas mãos, coloco a minha vida, a vida de toda a Igreja de Cristo em Tuas mãos, para que os olhos sejam abertos e nós possamos enxergar, Pai, qual é a nossa posição no meio dessa batalha. Nós sabemos que o Senhor já enviou um exército a nos guardar, mas nós queremos estar com certeza de estarmos guardados por conta da Sua palavra. Que a Sua palavra seja revelação em nossa vida, que o Teu Espírito nos traga inspirações e estratégias, não só para vencer esse tempo guardado e reservado como igreja, mas também para que nós possamos resgatar muitos. O nosso pedido, Pai, é que os nossos olhos sejam abertos para que nós possamos não só salvar a nós e a nossa família, mas salvar a muitos, Pai. Que a nossa oração se estenda aos nossos vizinhos, aos nossos familiares, que eles sejam preservados até conhecer a Tua palavra e receber a Tua salvação. Nós cremos numa igreja forte e poderosa, sendo sal dessa terra, sendo luz do mundo, preservadas e guardadas por um exército de anjos, instruídos pelo Teu Espírito Santo, balizados na verdade da Tua palavra, vencendo a cada dia e a cada dia acordando com mais vigor. Então, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor ainda vai fazer, porque nós cremos nas Tuas direções divinas, em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado na prática da palavra e amanhã a gente volta com mais um capítulo, mais um episódio, né, de abrindo nossos olhos em meio à crise. E eu creio que você vai saber quem você é e vai fazer diferença no lugar onde você está. Vá em paz.